entrevista, a advogada Gisele Gaudêncio aborda as mudanças na gestão urbano-ambiental. Bem, nós vamos entrevistar agora a doutora Gisele Gaudêncio. Ela é advogada especializada na área ambiental e membro da Comissão de Meio Ambiente da OAB de Mato Grosso. É um prazer recebê-la. Obrigada. O nosso tema central, claro, vai ser o meio ambiente, mas mais direcionado para a questão da gestão urbana ambiental. A OAB e, é claro, várias entidades ligadas a essa área estão muito preocupadas porque existem novas leis aí, novas regras, e os municípios parece que não estão muito atualizados quanto a isso. Isso pode gerar muitos problemas administrativos para esses municípios. É isso, doutora? Correto. Então, nós iniciamos aqui a nossa conversa em relação ao licenciamento ambiental. É uma questão muito interessante e que está sendo trabalhado no Estado e sem a participação dos municípios, que eu acho muito interessante que eles sejam fomentados principalmente pela Associação dos Municípios, para que trabalhem junto com o Estado para a elaboração de um rol de atividades que definirá quais são as atividades que os municípios poderão licenciar. Trata-se de uma normativa nova. A Lei Complementar 140 de 2011 entrou em vigor em dezembro do ano passado e regulamentou a atribuição administrativa pelo meio ambiente dos entes federados, que até então era questionável, era uma participação e uma responsabilidade supletiva e subsidiária. Então, tanto a União como o Estado e os municípios poderiam deliberar de qualquer forma em relação ao meio ambiente. E aí a lei complementar ela veio determinando o que é a atribuição de cada ente federado e trazendo finalmente para o município essa responsabilidade do licenciamento ambiental de suas atividades locais. E eu acho que esse é o momento, né, que os municípios têm que trabalhar junto com o Estado para a elaboração de uma lista com maior rol, maior número de atividades possível, para que ele, mais do que ele interessado, né, possa licenciar suas atividades no seu âmbito. Ou seja, a participação, então, da Associação Mato Grossense dos municípios nesse processo é fundamental. Fundamental, de fomento junto aos municípios, para que eles tragam quais são os seus empreendimentos, quais são as atividades que o município interessa licenciar, que hoje está no Estado, que hoje tem que percorrer, o empreendedor tem que percorrer 500, 600, 700 quilômetros de distância para ter que licenciar a sua atividade, aqui requerer o licenciamento junto à Secretaria do Estado, aqui em Cuiabá. Então, mais do que os municípios, sabedores da exploração de suas atividades que são exploradas no seu âmbito local, possa participar junto ao Estado e inserir essas atividades que antes era do Estado e agora deve ser passado para o município. Na sua opinião, que medidas os municípios precisam tomar para garantir a sua autonomia nessa questão do licenciamento ambiental municipal? Então, como eu falei no início, os municípios, neste momento, eles têm que elaborar, eu acredito, que basta um ofício a ser encaminhado para a MM com um rol de atividades que ele acha que é interessante e que ele tem a capacidade de licenciar no seu âmbito local. Então, o primeiro momento é fomentar isso entre eles, eu acho que os seus munícipes, né, a comunidade, para eles elaborarem um rol de atividades, encaminhar para a MM, e aí a MM, juntando todos os ofícios de todos os municípios, elaborar um rol, né, bem amplo e apresentar à SEMA, ao CONSEMA. Isso aí já está sendo trabalhado só pelo Estado, como eu falei, então é interessante que o município participe imediatamente, é uma questão de urgência, que eles acreditam que vão levar esse rol de atividades até final de abril, que é a sessão da reunião do CONSEMA. Então, tem que ser para ontem, né, esse movimento dos municípios. Temos percebido que os olhos do mundo estão voltados para o Brasil, principalmente nessa questão do meio ambiente. E a gente sabe que a grande choradeira dos municípios é a falta de recursos. Inclusive, para conseguir financiamentos hoje passa pela questão ambiental, né?
Por isso que os municípios eles têm que buscar informações. Nós sabemos que o Ministério do Meio Ambiente o tempo todo está disponibilizando subsídios para que os municípios participam e consigam alguma verba, algum subsídio para a elaboração, seja de planos de resíduos sólidos, da gestão de resíduos sólidos, que é uma obrigação federal. Calcanhar de Aquiles de muitos municípios, exatamente. Né? Então, eu acredito que os municípios eles têm que se manter informados, porque o tempo todo o Ministério do Meio Ambiente está fomentando, sim, e viabilizando subsídios para que os municípios cumpram as determinações federais em proteção ao meio ambiente. Basta que tenha conhecimento. Eu acho que a Associação Mato Grossense dos Municípios poderia ajudá-los muito nesse sentido. Então saiu um edital ali, saiu, né, uma outra informação ali e tal. Eu acho que a associação poderia fazer esse trabalho também junto com os municípios, né, de fomentar todo esse respaldo que o governo federal tem dado aos municípios. A rede de controle vai garantir maior transparência na gestão pública. A criação da rede foi articulada pelo Tribunal de Contas da União. A rede reúne diversos órgãos de controle e fiscalização com o objetivo de compartilhar informações e experiências, capacitar seus quadros, desenvolver ações de incentivo ao controle social, fortalecer mecanismos de diagnóstico e combate à corrupção e aprimorar a função do controle do Estado sobre a gestão pública. A criação da rede foi articulada pelo TCU em 2009, a partir de um protocolo de intenções firmado pelas autoridades máximas de 17 instituições de âmbito nacional. Em Mato Grosso, a rede de controle é composta pelos Ministérios Públicos Federal e Estadual, Advocacia e Controladoria Geral da União, Polícia Federal, Receita e Caixa Econômica Federal, Auditoria Geral do Estado, Secretaria da Casa Civil do Governo do Estado, Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura e o Tribunal de Contas da União. A rede de controle da gestão pública ela foi criada para congregar os órgãos de controle que atuam aqui no estado de Mato Grosso. Foi uma iniciativa nacional do Tribunal de Contas da União e em cada estado foi criada uma rede de controle. O TCE passou a integrar essa rede. Para a rede é importante porque o TCE tem um quadro técnico qualificado, possui processos, possui base de dados, possui, enfim, procedimentos de controle que podem ajudar a fortalecer a atuação da rede de controle, principalmente a atuação preventiva. A transparência na administração ganha mais um reforço com a rede de controle da gestão pública. A rede reúne vários órgãos fiscalizadores que viabilizam o controle social. O assunto já está sendo discutido entre técnicos dos 141 municípios. A primeira realização da rede no estado foi a conferência do presidente do TCU sobre o regime diferenciado de contratação, o RDC, para os gestores públicos e técnicos dos 141 municípios na aula inaugural do projeto de ensino à distância do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. A AMM aprimora mapa com perfil econômico dos municípios. O material já foi distribuído em várias escolas de Cuiabá. Para demonstrar com mais propriedade o potencial econômico dos municípios, a Associação Mato Grossense dos Municípios elaborou um mapa para identificar o perfil econômico de cada cidade. Ele foi desenvolvido pela equipe técnica da AMM e contém informações com base em fontes oficiais, como a Secretaria de Infraestrutura e de Planejamento de Mato Grosso, IBGE, INCRA e Intermate. Considerando que em Mato Grosso há uma constante mobilidade social e econômica e que em curto período de tempo cidades e regiões inteiras podem ser transformadas, o mapa também passa por mudanças. Esta ferramenta já foi destinada a escolas da rede pública de ensino e a prefeituras municipais. Recentemente, o mapa ganhou um novo layout com cores mais fortes, destacando todas as linhas divisórias. O objetivo é identificar os principais aspectos econômicos dos municípios com malha viária, onde estão em destaque as principais culturas agrícolas, indústrias, pecuária, além do potencial turístico e assentamentos. Denominada Mapa em Construção, a ferramenta de análise dos dados econômicos está receptiva a novos dados fornecidos pelas prefeituras e outros segmentos. O Mapa em Construção está sempre em busca das atividades que vão surgir nos municípios. A AMM busca identificar
e colocar no mapa. As agroindústrias, com certeza, são esforços, né, dos municípios que a MM está ajudando a desenvolver com os projetos que a gente pretende, na próxima edição, já inserir. Por exemplo, Nortelândia tem uma realidade da agroindústria, Nova Santa Helena, são municípios, dentre tantos outros, que já têm experiências ligadas à agroindústria, que o mapa em construção já começa a identificar e já começa a inserir nessa próxima edição dele. Foi entregue ao presidente da Câmara, Marco Maia, o pedido de urgência na votação do projeto de lei que distribui de maneira igualitária os royalties do petróleo. O documento foi assinado por mais de 200 parlamentares. Veja a seguir: municípios têm dificuldades para pagar o piso salarial dos professores. Atlas mapeia a qualidade da água nos municípios.